seja bem-vinda aos Açores em Destaque desta semana, um programa de muita cultura, muito entretenimento, muitas tradições e que lhe mostra o que de melhor se faz nos nossos Açores. No programa desta semana nós estamos na Torre Cineira de Ponta Delgada. Na verdade, já tínhamos cá estado, mas o tempo não estava tão bom como está hoje e que vocês na verdade podem observar que o tempo está de veras magnífico, parece até um dia de primavera. E é precisamente aqui, da Baixa de Ponta Delgada, que nós vamos até ao Concelho da Lagoa. Foi lá que tivemos a oportunidade de entrevistar a Carolina Portugal, ela que trabalha com diversos materiais. E é isso que vai ter a oportunidade de ver já a seguir. Quando era pequenina, desde pequenina, gosto muito de fazer trabalhos com as mãos, gostava muito de fazer bijuteria. Na altura estava na moda as miçangas, que eram super pequeninas e gostava, sempre me disseram que eu gostava de fazer trabalhos minuciosos. E fiz bijuteria durante muitos anos, comecei pelos 20 e tal a vendê-las e mais tarde pensei que queria evoluir, não é? Não queria comprar, era como não querer comprar o material, mas queria eu própria fazer toda a joia, não é? E com materiais mais nobres, a prata e o latão. E foi assim, decidi tirar um curso já com 30 e tal anos e aprender finalmente como fazer joalharia. Faço joias em prata, latão, que é uma mistura de cobre com cobre e bronze. E faço, portanto, é um bocado o que me vem com a criatividade. Não tenho... Gosto de uma joia que não seja totalmente quase como uma preciosidade, ou seja, que está muito limpa, que está muito bem feitinha e reluzente. Gosto de uma joia que está mais agora não vem a palavra, mais trabalhada, mais escura, mais vivida. Tem uma assim. História que deve ver que sim. Eu pessoalmente gosto das joias assim. Bem, o que se passou foi, eu tirei o curso e adorei, cheguei a casa, investi no material, fiz a minha própria mesa e pus mãos à obra. O que acontece é que, como todos os trabalhos com a prática, é que a gente vai avançando e vai fazendo mais e melhor. Passado um ano decidi ir para a Índia e estive lá a aprender outras técnicas, estive a trabalhar com indianos que trabalhavam em lojas de arranjar joias ou mesmo forneciam joias para outras lojas e eu ia todos os dias lá e ficava a trabalhar com ele e aprendi assim, tendo mais prática. Quando cheguei cá já conseguia fazer coisas mais adequadas à minha criatividade. Eu acho que a nossa ilha em si já é uma inspiração, não é? O lugar onde a gente vive, aqui eu tenho uma vista ótima com mar e serra, gosto muito da natureza e tentei sim trazer um bocadinho mais de elementos naturais às minhas joias, as pedras semi-preciosas, a nossa pedra vulcânica, comecei a apanhar vidrinhos na praia e a trazê-los, conchinhas e tudo o que é folhinhas trago para o meu ateliê ficar um bocadinho mais natural e sim, é uma inspiração para mim, sem dúvida. Como foi que começou, não digo o negócio, mas como é que as pessoas começaram a encontrar e também a fazer as encomendas? Como é que passou de fazer para si a também fazer para os outros? Foi as redes sociais, né? Hoje em dia é o que funciona mais. Também há uma plataforma que é o Etsy, que tem uma plataforma de artesãos, em que fiz lá a minha própria loja e comecei a vender devagarinho, depois fiz o Facebook, fiz o Instagram e assim foi crescendo. Também fiz feiras cá, não é? As pessoas foram-me conhecendo cá na ilha pelas feiras que fazia e foi assim. Em relação às joias em específico, faz cordões, anéis, brincos, tem alguma, não digo que seja a sua favorita, que é uma coisa que é injusta, mas alguma que tenha mais orgulho de conseguir manusear tão bem, ou alguma joia que já fez que sinta mais orgulho? Opa, eu acho que talvez as joias com as pedras são aquelas que... Porque a pedra tem tudo a ver com a pedra, não é? Com a forma da pedra, se é redonda, se é em forma de gota, e a própria pedra vai-me inspirando aquilo que sai. Portanto, nem sempre é aquilo que inicialmente penso que vai sair e ela própria vai-se criando, não é? É um processo que se vai fazendo e dá-me muito gosto de fazê-lo assim.
E as suas joias são todas feitas de forma manual. Como é que é esse processo? Explica um pouco aqui para quem está a ver, como é que é feito esse processo de manual? Bem, manual. Manual significa que tenho, por exemplo, tenho a chapa, não é? Isto, por exemplo, é a prata, este é o latão. Portanto, o material está assim, não é? E tenho que o transformar em joia. Portanto, eu corto, serro, passo numa laminadora para que fique mais fininho, para esticar. Depois tenho que dobrar, não é? Tenho todos os alicates e ferramentas, portanto, é tudo feito à mão, realmente, não há aqui. Agora, com essa pandemia, os artesãos e os produtores assim mais regionais têm tido grandes problemas para se manter. Acha que devia ser mais valorizada a criatividade e a inspiração de jovens e pequenos produtores como os nossos aqui na região? Claro que sim, foi um ano difícil, como podem imaginar, não houve feiras nenhumas, o turismo baixou, mas no entanto continuamos a produzir, não é? Não podemos baixar as mãos e também organizamos nós algumas feiras mais pequenas, de forma a mostrar o nosso trabalho, adequadas à situação atual, e esperamos que a situação fique melhor. E depois do Concelho da Lagoa, nós vamos até precisamente onde estamos, ao Concelho de Ponta Delgada, mas às freguesias de São Roque e Livramento. Para quem não sabe, São Roque e Livramento já há alguns anos eram designados como uma só freguesia, Rosto de Cão, a que Gaspar Frutuoso dizia que o nome Rosto de Cão se derivava pelo ilhau que fazia lembrar o focinho de um cão. Esta também será, aproveito para dizer que será uma rubrica que poderá acompanhar todas as semanas. Nós tentaremos todas as semanas levar até si a história das nossas freguesias dos Açores. Por isso, assista já a seguir. Rosto de Cão é a designação dada ao troço da costa sul da ilha de São Miguel, no município de Ponta Delgada. Situa-se nas imediações do chamado ilhéu do mesmo nome, a cerca de 5 km a leste da cidade de Ponta Delgada e prolongando-se para leste até o limite do município de Lagoa. O antigo lugar do Rosto de Cão deu origem às atuais freguesias de Rosto de Cão, no Livramento, e de Rosto de Cão, São Roque. Segundo Gaspar Frutuoso, o topónimo de Rosto de Cão deriva do ilhéu, que fica neste lugar. Segundo o seu livro Saudades da Terra, parece este ilhéu um cão, ali assentado com o rabo baixo para a terra e a ponta dele alta para o mar, que semelha um focinho de cão, com os pés ao longo da água, pelos antigos lhe chamaram Rosto de Cão, o qual o nome ficou a todo aquele lugar e comarca. Atualmente, o rochedo com a erosão do mar sugere um rosto de homem. Em relação à freguesia de São Roque, o seu nome deriva do facto de este ser o padroeiro da freguesia. As festividades religiosas em honra do padroeiro realizam-se no terceiro domingo de agosto e ao longo de cerca de 3 meses, as festas dedicadas ao Divino Espírito Santo percorrem as principais ruas da freguesia. As atividades económicas mais importantes são o comércio, a restauração, a hotelaria e a agricultura. Nos seus primórdios, esta freguesia era marcadamente rural, tendo conhecido no século XVI uma extraordinária atividade agrícola, sendo um dos primeiros pontos da ilha na produção de laranja. As primeiras plantações de videiras em São Miguel foram feitas em São Roque, sendo a casta mais cultivada a Isabela, hoje conhecida por uva de cheiro. Mais tarde, viria a desenvolver-se aqui a cultura do ananás. A igreja de São Roque é sem dúvida uma das mais belas e antigas igrejas dos Açores. Situada numa falésia de um cone de escórias sobre o mar, foi construída em 1560 de estilo barroco miquelense sobre a antiga ermida do início do mesmo século. No seu interior, destaca-se a Capela do Santíssimo pelos azulejos pintados à mão do século XVII. Nesta localidade, destaca-se o lugar do Poço Velho, cujo nome provém de aqui ter existido um poço que abastecia de água a casa do proprietário e as da vizinhança, e que atualmente é o centro desta freguesia, que agrega os mais diversos tipos de serviços, como correios, talho, farmácia, superfícies comerciais e escolas primárias.
Ao longo da costa da freguesia, existiram em tempos fortes destinados a proteger a população dos ataques dos piratas. Ainda hoje existem ruínas do Forte de São Caetano, considerado o baluarte de defesa da Baía do Rosto de Cão. Reconstruído por diversas vezes, em 1892 foi cedido ao Governo Civil de Ponta Delgada para ser utilizado como lazareto. Em relação à freguesia do Livramento, segundo reza a história, houve uma família inglesa que, sendo perseguida pela Rainha Vitória, fugiu do país e instalou-se nesta ilha, nesta freguesia. Tão reconhecida ficou a referida família por se encontrar em lugar seguro e livre que, em sinal de agradecimento, mandou construir uma ermida dedicada à Nossa Senhora do Livramento. Da invocação de ermida derivaria o nome desta localidade. Nos últimos 50 anos, lançou-se através destes terrenos uma variante da Estrada Regional do Sul, transformando esta zona numa área habitacional privilegiada. Sendo assim, a freguesia atualmente é constituída por escolas primárias, centros de saúde, igreja, cafés, praia e jardim. E não perca, já a seguir ao nosso curtinho intervalo, poderá assistir à entrevista com o João Carlos Leite, ele que pertence à Associação Movimento de Romeiros de São Miguel, e é isso que poderá assistir a seguir ao nosso curtinho intervalo. E depois do nosso curtinho intervalo, nós vamos, como eu tinha prometido, vamos até a entrevista com o João Carlos Leite, ele que pertence à Associação Movimento de Romeiros de São Miguel e que teve a oportunidade de nos explicar um pouco mais sobre a história das romarias, sobre as vestes, que também são uma coisa muito típica nas romarias, como se vestem, mas também sobre a candidatura das romarias a Património Material da Humanidade da Unesco, e é precisamente isso que ele nos falou. Bem, o movimento vem das romarias cordesmais, que, segundo a tradição, tiveram início no século XVI, mais propriamente em 1522, quando foi do terremoto de Vila Franca do Campo, e posteriormente em 1630, com a erupção do fogo, que também soterrou a Ribeira Grande, particularmente a Ribeira Seca. E até nesse ano foi considerado o ano da cinza. Agora, as romarias não começaram assim. Inicialmente foram procissões da Igreja Matriz de Vila Franca para a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é ali em frente ao multiuso, faz parte integrante do convento, ali do convento dos frades de Vila Franca do Campo. Depois essas manifestações foram-se alargando. De seguida vieram da Vila Franca até aqui à Lagoa e muito posteriormente então é que se começaram a fazer durante uma semana à volta de toda a ilha, né? Pronto, foi uma manifestação popular, exclusivamente popular, orientada particularmente por pessoas de cantadores espontâneos, digamos assim, eram mistas, havia muita variadas manifestações, inclusivamente, segundo rezam os historiadores, que em algumas igrejas entravam a cantar e a dançar. Muito posteriormente, e aí é que surge o movimento, digamos assim, por iniciativa de um do procurador das almas da saúde dos Arrives, o irmão Laurénio Fernandes, em 1958. Ele era também sacristão do Santo Cristo. Ele criou uma série de normas porque percebia-se que havia necessidade de, não era regulamentar, mas ordenar e disciplinar todas essas manifestações de origem popular, né?
E aí criou-se a primeira regra do Romeiro. A regra do Romeiro é 1958, que por sua vez, envolvendo algumas pessoas interessadas na altura, concretamente o Sr. António Silva, que já faleceu, o Dr. Hermínio Pontes, o Sr. Padre Zé Ribeiro e mais alguns irmãos, imediatamente a seguir, ainda muito jovem, o nosso irmão, esse ainda vive, o nosso irmão Fernando Maré, e preocuparam-se em criaram os primeiros estatutos. E foram criados os primeiros estatutos em 1962, que foram aceitos na Diocese por Dom Manuel Afonso de Carvalho. Depois, esses estatutos de 1962 foram alterados e corrigidos em 1989, já com Dom Aurélio, que promulgou. Depois houve necessidade de novamente uma alteração, e aí, por solicitação do grupo que coordenava na altura, mas coordenava de uma maneira não institucional, de uma maneira voluntária na altura, pedi-se a Dom António que, se fosse possível, criar como movimento da Igreja. Dom António aceitou. Houve a necessidade de se alterar os estatutos em 2003, os estatutos foram alterados e foram aceitos como movimento da Igreja. De seguida, houve, pronto, e aí os responsáveis do movimento eram indicados por todos os ramos, indicavam os responsáveis, alguém que queria, ou indicavam, ou Dom António, os elementos que queriam que constituíssem o grupo coordenador. E a partir daí é que houve uma certa institucionalidade, a partir de 2003. E seguia assim, até que em 2003 a 2009, 6 anos, foi nomeado um grupo de coordenador responsável pelos Romeiros. Em 2009, portanto, terminaram o mandato, houve indicação de novos elementos e, por acaso, eu fui um deles em 2003, foi de 2009 a 2013. Em 2013 eu fui um dos indicados e nessa altura Dom António já pedia que houvesse alguma estrutura no grupo, que houvesse um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro, para as coisas estarem estruturadas e dar alguma credibilidade também. E foi isso que aconteceu. E então, em 2013, os elementos que foram apontados ao bispo, que deu a provisão por 5 anos, por 6 anos, na altura por 6 anos, 2003 a 2018, o grupo entre si, houve votações e elegiam o presidente. Elegeram-me a mim nessa altura, em 2013, e pronto, e tivemos que aceitar toda a documentação, digamos assim, referente ao movimento e que adivinha destes anos que eu já referi, particularmente a partir do início da década de 60 até 2013. E nós recebemos diversos documentos de uma maneira desorganizada, alguns estavam acondicionados em pastas metálicas, que depois foi-se ver, os documentos já estavam oxidados, e para mim pensei, disse, bem, com este material nós necessitamos urgentemente de um espaço para organizar este nosso arquivo, catalogá-lo e pôr as coisas em condições, digamos assim. E surgia, e aí contatámos com 4 câmaras municipais, Ponta Delgada, Lagoa, Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, se havia a possibilidade de nos disponibilizarem um espaço para podermos, exatamente, para já encontrarmos, porque nós anteriormente encontrávamos, era sempre nos passais ou nas igrejas do diretor espiritual do movimento, ou então nas casas particulares de cada um de nós.
Pronto, as coisas funcionaram assim, foi a história, foi o início, não estou, mas depois surgiu essa necessidade e houve, e contatámos com essas 4 câmaras para formalizar, se tivessem vontade, e que formalizassem uma intenção de nos ceder um espaço para nos reunirmos e congregar o nosso espólio. A Câmara da Lagoa apresentou-nos essa situação. Nós, da nossa parte, contatámos com todos com a Assembleia do Movimento, que são os responsáveis de cada rancho, e todos votaram, aceitaram este espaço em que estamos. A partir daí, preocupámos-nos em organizar o nosso arquivo, contatámos com uma técnica, a doutora Joana Simas, que é formada exatamente nessa área, em património e museologia. O nosso arquivo está praticamente concluído, tem algumas coisas interessantes, tem outras, pronto. Também tivemos a preocupação de o acondicionamento ser o mais adequado possível e até foi relativamente dispendioso, mas a despesa isso também é relativa, digamos assim, arranjar as capas que fossem, elas vieram, portanto, tiveram origem em Inglaterra, e através de uma empresa aqui, por acaso aqui da Lagoa, aqui Arquivos, e que fossem isentas de acidez, tendo em conta o nosso clima e isso tudo, para preservar os documentos o mais tempo que fosse possível. E é isso que estamos nessa fase. Ainda esta semana falei com a doutora Joana, ela está na fase de eticagem, está a acabar de identificar todos os documentos para depois nós termos eu por acaso pedi para ela acondicionar, porque as senhoras, nós somos todos homens, né? E as senhoras têm outra maneira de ser, são mais aptas para esse tipo de trabalho, então pedi que ela organizasse e colocasse mesmo nos armários e devidamente, e depois há de nos fazer um relatório desse trabalho que está realizado. Portanto, Sr. João, atendendo à pandemia e à conjuntura atual, desde o ano passado que a Autoridade Regional de Saúde decidiu que as romarias não iriam acontecer, como é que então diria que os irmãos vão passar este período espiritual que este ano é tão atípico? Alguns ranchos nós sabemos que estão a movimentar-se, inclusivamente fizeram uma recolha de vídeos de romarias passadas e estão a realizar a sua caminhada espiritual, digamos assim. Foi isso, e de uma maneira muito interessante, que é com a leitura e uma reflexão sobre o Evangelho do próprio dia. Depois eles passam o vídeo, os que podem vão à Eucaristia no final do dia, como se fosse uma caminhada. Há outros que têm encontros virtuais e há outros que rezam o terço. Mas o que nós sentimos muito é a falta da caminhada física e de tudo o que ela envolve, porque quem é romeiro é que sabe valorizar, digamos assim, e ter presente aquilo que se sente numa romaria, numa madrugada de 6 estrelado, em que nós vamos ali em meditação e oração, 50, 60 homens, em absoluto silêncio e mais nada. Aquilo que vivenciamos é indescritível e não tem substituição possível. Não há romaria espiritual, virtual, de outra maneira qualquer que suplante aquela. Portanto, e nós em São Miguel somos uns felizardos porque temos essa dita. E para além dessa dita, é a questão afetuosa. São os abraços que a gente não pode dispensar, é o acolhimento nas famílias. Há famílias que agora vêm ter connosco e dizem assim: mas que falta que nós sentimos. A nossa quaresma não é a mesma porque não temos romeiros para acolher. Não é só os romeiros que estão em caminhada, também são as famílias, muitas famílias, que fazem daquela partilha também, e muitas vezes fazem aquilo com intenção
também espiritual de melhorar a sua vida, de se converter e pôr a alma dos seus, o que é muitíssimo importante para a nossa vivência espiritual, para a nossa vivência típica também de São Miguel, porque quer queiramos, quer não, estas manifestações têm uma influência também na nossa maneira de estar e de ser. E pelo que sei, as romarias poderão tornar Património Mundial da Unesco. O que é que nos pode contar sobre isto, João? Olha, concretamente o anterior reitor de Santuário de Fátima, numa conversa com romeiros, por acaso, em Água do Pau, ele manifestou isso. Ele disse que deveriam-se candidatar a Património Cultural e Material da Unesco para glorificar, digamos assim, todos os Açores, particularmente a Ilha de São Miguel e, de uma maneira mais particular ainda, os romeiros. Esse projeto depois foi enviado a diversas entidades, a solicitação de apoio. Esse projeto para já custa 28 mil euros. Em 2019, no final então de 2019, comecei com esse projeto e a solicitar apoios e logo ali tivemos o apoio de uma dezena de empresários e de empresas e também de algumas instituições políticas. Conseguimos apoio de cerca de 2 mil euros. Também já recebemos apoio, pedimos apoio também aos romeiros e aos raros. Recebemos já apoio de, parece que 5 ranchos de São Miguel e um do Canadá. Logo a seguir entra a pandemia e nós ficamos sem jeito, nem de continuar não continuar com o projeto, porque o projeto está a continuar a evoluir. E só para terminar, Sr. João, qual era uma mensagem que gostaria de deixar aos nossos imigrantes que nos estão a ver e muitos deles que de facto também faziam parte de alguns ranchos e gostariam de voltar às suas origens e fazer a tal caminhada física e espiritual que tanto ansiavam? Que mensagem de apoio é que lhes gostaria de dar? Nós sabemos as dificuldades, é uma perda para eles, é uma perda para nós, porque só quem é romeiro é que sabe o que se perde e é um elemento que nos faz falta. Nós que estamos habituados, porque os romeiros podem fazer 30, 40, 50 romarias, 20 ou 10 ou uma, mas mesmo aqueles que fazem muitas romarias, nenhuma é igual à outra, são todas diferentes, porque depende do nosso estado de espírito, depende de muita coisa, das nossas necessidades, das nossas vontades de agradecer, e a romaria é fundamental para nós. E a romaria física é muito importante. Sei que, portanto, em 2022 será fazer um marco muito importante em que as romarias irão celebrar 500 anos. O que é que nos pode adiantar de que planos é que poderá haver sobre estas celebrações? Pois, nós já estamos, ainda faltam quase 2 anos, não é? Mais de 1 ano e meio, mas já estamos a pensar nisso porque necessariamente temos de fazer algo que seja marcante e que dignifique essa data. São 500 anos, é muito tempo, já estamos a pensar, concretamente até fazer isso de uma maneira tripartida, incluindo aqui a cidade da Lagoa e concretamente o Triângulo, Vila Franca, Ribeira Grande, Ponta Delgada, para também envolver essas cidades, essas autarquias. Nós o que queremos é marcar positivamente e dignificar essa efeméride, digamos assim, mas, se possível, o nosso pensamento é envolvendo as diversas áreas da cultura miquelense para participarem, para se alegrarem connosco e fazerem festa connosco nesse dia que é um sábado, 22 de outubro de 2022. E é precisamente daqui, com o aeroporto João Paulo II por trás de mim, que eu me despeço de si. Não sei antes lhe dizer que já sabe, se quiser entrar em contacto connosco, poderá fazê-lo através do nosso e-mail, azuresendestaque@gmail.com. Quanto a nós, é tudo, já sabe. Até para a semana, até lá, haja saúde.